Agora o Guga Mendonça está com a gente na ponta do Skype. Bom dia, Guga. Muito bom dia, Mel. Muito bom dia, Priscila. Muito bom dia que dia. você acompanha o Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. Vamos aí, né? Para mais um giro, né? Esta quinta-feira, São Paulo aí se prepara, né? Para a volta gradual aí das atividades comerciais e ainda tem um pouco de polêmica em relação a isso, mas esperamos que logo, né? A população entenda todo esse contexto, né, Mel e Priscila? Sem dúvida, é importante, né, para a saúde de todos. É verdade, tanto a saúde econômica quanto a saúde física também. Então, Sim, os com cuidados, certeza. eles vão ser, daqui para frente, são cuidados essenciais, né, Guga? Exatamente, né? E o governo de São Paulo fez um estudo, tem critérios, né? Então essa volta, ela é gradual, respeitando sempre, né, o conceito da ciência. O que podemos ver também é que de toda a região da Grande São Paulo e Baixada Santista, só a capital paulista que terá uma retomada um pouco mais acelerada. O que que eu digo? Voltam escritórios, voltam algumas, né, atividades aí que estavam paradas, né? Já tem uma retomada gradual, mas hoje, logo mais, 12h30, tem uma coletiva na Prefeitura de São Paulo, onde o prefeito Bruno Covas vai detalhar essa volta. Nós vamos estar acompanhando, depois vamos trazer também as informações aqui na Rede Alesp, que ele diz que todas as entidades representativas têm que apresentar protocolos para que possam voltar. Então é importante também deixar claro que não é tudo que já volta, tudo, né, que foi autorizado dentro do alerta laranja, que já volta na próxima segunda-feira. É importante que as entidades mostrem planos com os cuidados a serem tomados em cada atividade. Então gera, né, é uma época, Mel e Priscila, que gera ansiedade, né, muita gente querendo voltar, mas é importante avisar que enquanto a prefeitura não aprovar esse plano aí, né, de cada entidade, ninguém volta. Exatamente. E é importante, você falou da ansiedade, Guga, é importantíssimo falar sobre isso, porque eu percebo que as pessoas que estão em isolamento social, quando dão uma saidinha, gente, parece que é uma libertação, né? Eu tiro pela minha mãe, por exemplo, que às vezes, as poucas vezes que ela saiu, ela queria bater papo com todo mundo. Eu falava vamos. É rápido, é uma saída rápida. Né? E aí, na verdade, isso é um sintoma do isolamento mesmo, né? A gente fala brincando aqui, mas é de fato um sintoma do isolamento, que a pessoa está ali sem ter contato exterior e quer conversar com todo mundo, né? Então, e está ansioso para retomar aí as atividades e a vida fora de casa, né? Agora é importante explicar para o telespectador e para o ouvinte ligado na Rede Alesp, nesse primeiro momento apenas 62 cidades, 62 municípios poderão reabrir parte do comércio. O secretário de Desenvolvimento Regional, ex-deputado aqui na casa também, o Marco Vignoli, diz que o governo no próximo mês, desde que tudo dê certo, né, as autoridades de saúde vão fazendo monitoramento, o número de casos mantenha a curva esperada. Ele espera que as demais 583 cidades que estão na fase laranja e amarela possam ter uma flexibilização progressiva. É importante explicar como é que funciona essa flexibilização. A cada 15 dias existe uma avaliação se aquele grupo de municípios ele pode progredir para a próxima fase. Porém, se tiverem resultados negativos, essa avaliação ela pode, né, o que pode acontecer? A regressão ela pode acontecer a qualquer momento, desde que tenha um aumento abrupto de casos, de internação em UTI, necessidades urgentes, podem haver a regressão de uma hora para outra, mas o governo pretende fazer também uma avaliação a cada 7 dias em caso de regressão. É importante, né, a gente deixar claro, porque eu acho que a população ainda tem muitas dúvidas, né,
em relação a esse plano, né? Uhum, sem dúvida. A gente teve aqui há alguns instantes com o deputado Ed Thomas, do PSB, e ele falou sobre a questão, sobre lá Presidente Prudente, que ele vinha defendendo esse isolamento de uma maneira diferente para as regiões do interior, e ele falava justamente sobre isso. Da importância de voltar ao comércio para que as pessoas, para que volte a produzir, né, para as pessoas não perderem aí o seu ganha-pão. Ainda assim, há perspectiva de que perca 30% das pessoas percam aí o emprego, mas que já começa de uma maneira positiva a ir retomando aos poucos, com responsabilidade, a vida, né? A retomada ela é necessária, né, Mel? Mas é importante a gente deixar um destaque também. Outro dia conversava com alguns empresários que saíram, né, do meio físico e foram para o meio online e aumentaram seus lucros, né? Sim. Então, eu acredito também que é uma transformação que nós vivemos e nós temos aí que se adaptar a esse novo momento, né? É importante a volta, é importante a flexibilização, mas temos que tomar cuidado porque de ontem para hoje nós tivemos aí 1.039 mortes, se não me engano. Agora o número correto me foge à cabeça. Quer dizer, mais de 1.000 mortos ao dia, entendeu? É um alerta total ainda para todas as autoridades em todo o Brasil. O que é muito positivo é que o estado de São Paulo hoje só reúne cerca de 23% de todos os casos do Brasil. Quer dizer, desde o começo, né, essa epidemia, todos sabem, começou, a pandemia, aliás, né, começou no estado de São Paulo, mas gradativamente vem caindo e hoje nós só temos aí 23% desses casos. Guga, e falando sobre o isolamento social, né, é o reflexo também essa retomada da economia, reabertura econômica aqui no estado por conta do isolamento, né? Algumas cidades, o que foi até percebido pelo governo, que algumas cidades elas têm um registro muito pequeno do número de casos e também no número de mortes. Então, há a possibilidade desse município voltar às suas atividades de uma forma mais rápida, claro, sempre levando em consideração as medidas preventivas. É possível, Mel, não tenho dúvida, né? E nós aqui somos jornalistas, não somos, né, grandes estudiosos da ciência, então acho que a gente não tem embasamento. Mas, assim, pelo que a gente procura pesquisar e se informar, é muito relativo também, porque esse município que não tem caso algum pode receber uma visita de alguns contaminados que em poucos dias podem espalhar esses casos aí pela cidade. Aí nós vamos ver, o município tem pouca estrutura hospitalar, pouca estrutura de UTI, né? Isso pode aumentar de uma forma vertiginosa. E outra coisa que eu chamo a atenção, que é muito relativo, né? Você pega, por exemplo, aqui a Grande São Paulo, muitos criticaram, né, por toda a Grande São Paulo estar em isolamento, mas o problema é as nossas fronteiras, né? Tanto o Grande São Paulo como o próprio município de São Paulo. A pessoa, por exemplo, mora em Osasco, ela anda 800 metros e vai no shopping em São Paulo, né? Então, é importante ter todos esses cuidados e as autoridades elas têm que levar tudo isso em conta, né? E a gente tem que lembrar, né, Guga, que falta a testagem em massa. O governo entrou há umas acho que 2 semanas, mais ou menos, entrou com o programa de testagem em massa, mas ele ainda está em andamento. Então, quer dizer, a gente tem um município que está zerado, mas a gente não sabe se de fato ele está zerado por conta da testagem, né? Então, é muito considerável essa questão. E aí, você falou também sobre a cidade como Osasco. Eu estava ouvindo uma entrevista do prefeito de Osasco, ele falou assim, eu tenho rua aqui que metade é São Paulo e metade é Osasco. Então, quer dizer, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Isso, Mel, acontece em toda a Grande São Paulo. Diadema, um hospital aqui da Zona Sul de São Paulo teve um aumento de atendimentos, por exemplo, em relação ao coronavírus, com moradores da cidade de Diadema. Por quê? Porque é só você atravessar a rua que você mudou de município. Então, isso é um fator bastante delicado para as autoridades, né? Quando uma autoridade, o governador do estado, o secretário de estado, eles veem uma questão global e eles são obrigados
a pensar em tudo, né? Às vezes, aquele município X, ele tem um bom isolamento, ele não tem casos, ele tem vagas em UTI, mas a gente tem que ficar muito atento à questão da vizinhança, porque é uma doença que se propaga muito fácil, né? Guga, e daqui a pouquinho a gente tem, então, a coletiva. E é bacana, assim, essas coletivas, porque saem logo o direcionamento do município, do governo, para as medidas que vão ser adotadas. Não fica, né, nenhuma palavra mal colocada, mas são sempre ali as direções, e isso é muito importante, né, para a direção, para a tomada, né, da nossa, tanto reabertura do comércio, quanto as questões de higiene, de saúde. Né? Exato, né? É importantíssimo. Acho que a população cada vez mais tem que estar atenta aos meios de informação oficiais, aos meios de informação que dão credibilidade, né? Eu acho importante todo dia a gente tomar cuidado com certas notícias que recebe no WhatsApp, lá as famosas fake news, Sim. Entendeu? Porque isso pode causar pânico, causa desinformação, né? Quando o governador João Dória, na segunda-feira, deu entrevista a um veículo de comunicação dizendo que ia, né, apresentar na quarta-feira a quarentena inteligente, já surgiu pela internet, pelo WhatsApp, vários planos de quarentena inteligente, nada tinham a ver com o que o governador apresentou ontem. Sabe o que isso acontece? Sabe qual a consequência disso? A população não sabe o que fazer, ela fica totalmente confusa. Tinha gente que falava, eu vou voltar a trabalhar segunda, mas aí pensei, o chefe manda que vai trabalhar e o outro chefe fala que não vai trabalhar. Quer dizer, fica uma confusão que ninguém se entende mais. Então, eu acho importante a gente passar esse conselho de utilidade pública e prestação de serviço para a população, de ficar atento aos canais oficiais, o que as autoridades falam, ao que os veículos de comunicação tradicionais trazem as informações, porque isso é questão, a autoridade pública, quando dá uma informação, ela responde e tem responsabilidade pela informação que passou. Uma notícia que chega no WhatsApp, até você pesquisar a fonte, né? Muita gente não sabe nem o que é fonte, né? Nós, jornalistas, sabemos, mas até a pessoa não sabe de onde vem. Isso pode causar uma consequência muito séria. É verdade. É esse alerta, então, que o Guga Mendonça traz hoje, principalmente essa questão das fake news. Realmente é preciso tomar cuidado. Antes de compartilhar, né, recebe uma notícia, já compartilha, não. Duvida de tudo. Veja realmente se é verdade. Confere, né, nos órgãos oficiais. A gente tem aí os sites da Organização Mundial de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Tem tantas fontes, e hoje em dia você dá um Google e você acha. Tem o próprio aplicativo do Ministério da Saúde, é preparado para isso também, para você não disseminar fake news. Então, lá tem várias coisas que circularam por aí. No próprio aplicativo do Ministério da Saúde tem o esclarecimento. Oi, Guga, pode falar. Mas eu gosto até eu brinco aqui com as pessoas mais próximas, né, que a gente tem que tomar um certo cuidado também com o Google, porque você digita uma coisa lá, ele vai reunir todas as informações relacionadas a esse tema. Eu faço uma brincadeira, às vezes, que as pessoas vão procurar questões de medicina no Google, eu falo, é o doutor Google, né? Que ele diz lá e as pessoas acreditam. Então, isso é um fator que nós devemos tomar cuidado também, entendeu? Para apurar sempre de onde vem a informação e buscar sempre órgãos oficiais, porque os órgãos oficiais eles respondem por toda a informação que dão. Exatamente. Fica o alerta, então, tanto para pesquisas quanto para notícias fake news que são recebidas, então, via WhatsApp. Guga Mendonça, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada, Guga. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, Mel. Estamos sempre à disposição. Uma ótima continuidade de jornal a vocês. Muito obrigada. Aproveita esse sol aí, viu? Olha, tá bom, da varanda só, né? Mas vale a pena. Precisa, né? Vitamina D. Sim.